pirâmides para os faraós. Elas continham riquezas necessárias para o que eles chamavam de pós-vida. Estimava-se que quando eles reencarnassem, já veriam com recursos suficientes para uma vida luxuosa. Os menos favorecidos também economizavam para ter uma passagem digna no outro mundo. Porém, quando os pesquisadores mais tarde vieram a explorarem as pirâmides, encontraram não somente as riquezas, como também os restos mortais dos faraós antigos. Toda a riqueza foi em vão, e a pirâmide perdeu todo o sentido na cosmovisão moderna. Entendemos que o homem não leva nada material dessa vida. O dinheiro é importante, sabemos disso, mas ele só é importante para nós enquanto estivermos vivos. O que se leva desse mundo para o outro mundo não é o dinheiro, não é a riqueza monetária. São as nossas obras, sejam elas para a vida eterna ou sejam elas para a morte eterna. Mas o que estamos construindo? Se eu trouxesse aqui nesse momento alguém da época dos faraós e mostrasse eles que aquele esforço não valeu de nada, que não valeu de nada juntar todo o seu dinheiro, juntar toda a sua riqueza, economizar uma vida inteira e colocar dentro do seu sacógrafo, eles entenderiam que não faria nenhum tipo de sentido o que eles faziam no passado. A pirâmide perdeu o sentido. Perdeu-se o sentido de economizar a vida inteira, se privar de algumas coisas para ter um pós-vida que na realidade não exigia nada disso. Quando nós olhamos para o contexto, para tais pessoas, imaginamos quão tolas são elas. No nosso ser, às vezes até as criticam. Mas a minha pergunta nesse momento é: o que estamos construindo? Criticar os faraós antigos ou aquela geração da antiguidade que cria numa vida, numa reencarnação, numa ressurreição dos faraós? É muito fácil, mas olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o faraó que existe dentro de nós já complica um pouco, né? Quando nós olhamos para as pirâmides e não vemos mais sentido nelas, porém, quantas pirâmides nós estamos levantando? Passamos a vida inteira construindo pirâmides e esquecendo que dessa vida não se leva nada. Muitas das vezes deixamos para trás o mais importante, que é a comunhão e o amor com os nossos próximos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, em busca de algo transitório e fútil. Aquele faraó que no passado construiu uma pirâmide com a certeza de que, colocando a sua riqueza dentro dela, ele usufruiria dela no pós-vida. Nesse exato momento, eu tenho certeza absoluta que a sua consciência, se ela estiver ativa, vai dizer para ele: foi inútil, não valeu de nada. Eu trago essa reflexão para você nesse momento e recito uma palavra a qual Jesus deixou em Mateus, capítulo de número 6, versículo 19 a 21, que diz dessa forma: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Note que Jesus já tinha em mente que os seus ouvintes ali, aqueles judeus ali, que outrora já foram escravos de Faraó, que já conhecia a cultura faraônica, trazia alguns tipos de conceito parecido com os egípcios. O ser humano tem muito disso, de se apegar a coisas materiais, achar que nunca vai morrer, que caso morresse, poderia ter um jeitinho, poderia se escapar. Mas Jesus, ele traz uma orientação para nós. Ele diz, olha, não ajunta tesouro aqui na terra, onde a ferrugem, a traça minam. Ajunta tesouro aonde nem o ladrão pode roubar. Então Jesus, ele nos mostra perfeitamente aonde tem que estar o nosso tesouro. Ele traz um ditado aqui popular também naquele tempo, que é onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. E Jesus, então, ele preocupado em saber que os seus ouvintes, os seus futuros discípulos, que seriam chamados futuramente de apóstolos, não se preocupasse apenas com as coisas dessa vida. Jesus aqui não está nos isentando de programar a nossa vida, de andar com as contas em dias. Pelo contrário, foi Ele mesmo que orientou a pagar o tributo a César, e foi Ele mesmo que mandou Pedro pescar e da boca daquele peixe tirasse a moeda que pagaria os impostos por Pedro e por Cristo. Mas o que Ele nos quer dizer nesse contexto é que nós não possamos ser como os faraós, que nós não possamos criar pirâmides em volta de nós, ficarmos inacessíveis mesmo, até mesmo para os nossos parentes mais próximos, para os nossos amigos. Pensar tanto na riqueza desse mundo a qual nós não vamos levar e esquecer da riqueza terrena. Quantos pais que já não ouvem mais os filhos, quantos pais de família que não tem mais aquele prazer de um almoço de domingo, de ir no parque com as crianças, de se divertir porque está criando uma pirâmide, está criando para ele um futuro, para os seus filhos um futuro, debaixo de uma ideologia que diz, não, eu estou trabalhando hoje para curti-los amanhã. E se esquece que o amanhã não nos pertence. Se esquece que a qualquer momento pode soar a trombeta, ou a qualquer momento ele mesmo pode partir. Quantos que são aqueles que acordam para a vida e veem que a vida já está se esvairindo? Outros que estão agora em um leito de hospital, com as suas contas bancárias recheadas, mas com pouca saúde, com pouca vida, com poucos amigos, porque deixou no passado aquilo que ele deveria trazer junto consigo. A minha palavra é para você nesta hora, que nesse momento você possa refletir em qual tipo de pirâmide você está criando. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, estou dizendo que você não deva se preocupar com a sua formação, com a sua preocupação, com a sua provisão do amanhã. Mas eu quero trazer um alerta para você. O amanhã pode ser que não chegue. Se hoje for o meu último dia, se hoje for o seu último dia, a reflexão nesse momento é saber o que você tem deixado. Se de fato você tem sido alguém aberto àquelas pessoas que estão à sua volta, ou se tem criado pirâmides
barreiras, obstáculos que nos separam das pessoas que mais amamos. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ousemos então seguir a orientação do Mestre dos Mestres, pois ele não só conhece o que é terreno, como também nos preparou um lugar celestial. Nesse momento, reveja os seus conceitos enquanto é tempo. A vida passa como um romper da aurora, e de repente aqueles que amamos não estão mais à nossa volta. Não queira morrer sozinho dentro da sua própria pirâmide. Não queira se isolar das pessoas que você mais ama com a intenção de dar a eles o melhor. Talvez o melhor que você precisa, ou o melhor que você possa dar às pessoas que você mais ama, é a sua presença, é o abraço do dia a dia, é o carinho, é o contato. Assim como era inacessível um faraó, assim é aquele que cria para dentro de si próprio aquela pirâmide. Eu trago essa palavra para você nesse momento. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que nesse momento os seus conceitos venham a ser revistos. Que esta pirâmide, a qual criamos em volta de nós, esse casulo, essa parede, venha a ser derrubado no nome de Jesus. Porque às vezes a religião cria barreiras. Às vezes o nosso status, às vezes o nosso profissionalismo, às vezes o nosso intelecto vem a criar barreiras, mas Jesus, ele quebra qualquer barreira. Jesus, ele nos dá eterno acesso ao